Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, advogada. Doutora Fernanda, muito boa tarde. Continuamos aí. Eu estou vendo, se bobear, não dá tempo de falar de tudo que tem que falar, de tantas mudanças que acontecem, né? Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Ai, Solange, não para, as decisões saem a todo momento, as leis que mudam, a gente tem que buscar sempre essa atualização e é importante a gente passar isso para a população ter conhecimento de seus direitos, né? É verdade, direitos e deveres, né? O nosso tema de hoje é novo entendimento do STJ sobre a DIP para menores absolutamente incapazes. O STJ realmente mudou o entendimento sobre o termo inicial da pensão por morte e do auxílio reclusão para menores absolutamente incapazes, doutora? Mudou? Isso aconteceu em setembro de 2025, mas é tanto tema que a gente acaba não conseguindo falar em tempo hábil de todos. A primeira turma do STJ consolidou que para os menores absolutamente incapazes, a data de início do benefício deve ser a data do óbito do segurado, independente da data que o pedido administrativo foi apresentado, porque a pessoa menor de idade, ela não tem capacidade para os atos da vida civil. Como de repente você pode falar, você só tem direito de receber a partir da entrada que você fez o requerimento. A criança não consegue fazer o requerimento de um benefício. Ela depende de um adulto fazer isso. E como ele pode ser prejudicado no seu direito se é algo que não depende dele? Então, o nosso Código Civil fala que não corre prescrição, não corre a perda do direito do menor incapaz, porque ele não tem como promover o seu direito por vontade própria, né? Doutora, duas perguntinhas aqui, ó, uma tem a ver com a outra. Antes dessa decisão, como era, né, tratado esse tema? E o que mudou nessa mudança do entendimento? Como era tratado e qual foi a mudança? Então, havia uma insegurança e esse debate muito grande, porque alguns tribunais aplicavam uma regra geral do artigo 74 da Lei de Benefícios, que fixava a data de início do benefício, a data do requerimento, e não retroagia a data do óbito para essas crianças. Por exemplo, o pai falece quando a criança tem 2 anos, mas só com 6 anos alguém vai lá e dá entrada nessa pensão por morte. Aí o INSS só pagava a partir do momento que você dava entrada no pedido. Mas para a criança não tinha como fazer uma solicitação com 2 anos antes que um adulto fizesse por ela. Ela pode ser prejudicada no seu direito? Pode. Então, agora mudou esse a corte, o que entendeu? Que contra menores incapazes não pode perder direito aos atrasados, porque ela não tinha como manifestar esse seu direito à sua vontade, tá? Porque você não pode aplicar prazo ou exigências formais, burocráticas, contra pessoas que não conseguem exercer o seu direito. Então, porque eles são protegidos pelo artigo 198 do Código Civil, que prevê somente a retroação a pedidos feitos por pessoas que têm capacidade para pedir. E a partir de quando o benefício passa a ser devido? Já agora? Então, como eu falei, o segurado faleceu quando tinha um filho com 2 anos, certo? E aí ele entra só com 6 anos. A partir do momento que ele dá entrada nisso, agora o INSS fica obrigado a pagar todos os atrasados desde a data do falecimento, quando essa criança tinha 2 anos. Ou seja, 4 anos para trás. Entendeu? Antes ela só pagava a partir do momento que você dava entrada lá no INSS. Inclusive, temos mais perguntas. Se você tem dúvida, manda pergunta pra gente. Faça que nem a Fabiana. Vamos ver qual que é a dúvida da Fabiana. Olá, doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. O menor, absolutamente incapaz, ele perde o atraso se ele fizer o pedido anos depois? Obrigada. É isso que vai mudar, não é? Assim, não. A incapacidade absoluta desse menor incapaz impede a contagem de prazo, impede a prescrição, impede a decadência,
Então, de acordo com o Código Civil, tem que aplicar o princípio de proteção integral à criança e ao adolescente, tá? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência quando aplicável, porque contra o incapaz não pode gerar prescrição. Como que, se não tem uma pessoa capacitada que represente essa pessoa, como é que você pode retirar direitos deles se eles não têm como fazer essa manifestação, tá? Doutora, 2 perguntinhas aqui, ó. Essa regra vale apenas para menores com deficiência? E o INSS é obrigado a seguir esse entendimento? Então, sim, o INSS é obrigado a seguir esse entendimento, porque ele configura uma diretriz vinculante para todos os juízes e para a administração pública. O INSS, o STJ, ele dá essa vinculação às decisões e essa interpretação consolidada judicial na legislação federal, tá? Porque ele fez a interpretação da legislação que já existe, tá? E essa regra vale para toda criança, adolescente e pessoas com deficiência. Contra eles não corre prescrição, não corre o tempo, tá? Então, os menores de 16 anos, que eles têm incapacidade absoluta por causa da idade, não corre prescrição, decadência. E as pessoas com deficiência que não têm esse discernimento, nunca corre a prescrição. Se de repente o pai morre quando essa pessoa com deficiência tem 20 anos, mas só vai pedir o benefício quando está com 40 anos, o INSS vai ser obrigado a pagar os 20 anos que ficou para trás. E a família precisa apresentar muita documentação para receber os atrasos? Não, a documentação, a certidão de óbito desse segurado falecido, a condição da pessoa incapaz, a certidão de nascimento ou os laudos mostrando que tem deficiência e mostrando que o segurado que faleceu pagava o INSS na época do óbito. E quem já tá aí, né, na ação, está em andamento, ela pode agora procurar você, faz de conta, a pessoa já entrou, né, o outro advogado já entrou, agora sabe que vai receber o atrasado, aí vai fazer essa... ele pode fazer uma revisão administrativa ou ele pode fazer uma ação rescisória para aplicar isso aí aos atrasados, se ele recebeu, por exemplo, só dos últimos 5 anos, então daí no processo judicial ele pode entrar com uma ação rescisória, ou administrativamente no INSS ele pode entrar com uma revisão administrativa, tá? Aqui 2 perguntinhas, doutora, que tem a ver com a família, né? Qual a importância prática dessa decisão, né? E na prática, como isso beneficia a família? Ah, gente, beneficia muito, né? Os atrasados é o gordinho da poupança, não né? Não é verdade? Né? A prática dessa decisão aí que vai melhorar. Porque assim, vai ter um pagamento integral dos atrasados desde o óbito, elimina as injustiças por causa dos pedidos que demoraram para ser feitos. Às vezes a pessoa nem tinha conhecimento que tinha direito a alguma coisa, não é? Vai melhorar muito. E há risco aí de o entendimento ser revertido? Acho que não, né? Não, porque foi o STJ que bateu o martelo disso, né? Como é uma aplicação do Código Civil, da Lei de Benefícios, não é uma interpretação da Constituição Federal que o INSS pode levar a discussão para o STF. Eu acho que já bateu o martelo em cima disso, vai ficar nisso mesmo. Que bom. O que as famílias devem fazer se o benefício já foi concedido, mas sem atrasos, né? E qual é a mensagem que a doutora deixa para o público? Então, tem como ela rever isso? Tem como fazer a revisão administrativa no INSS ou propor uma ação judicial, conforme eu orientei, né? Dependendo do caso a caso, leva para um especialista analisar, que daí ele vai ver qual é a melhor forma de você obter esses atrasados que ficaram pendentes de pagamento, tá? E as mensagens até eu posso responder aí, meu Deus do céu, né? Afinal, pro público, vamos procurar os nossos direitos. O direito não socorre quem dorme, né? O direito não socorre quem dorme. Procura, né, doutora? Você tem que procurar saber os seus direitos, se informar, buscar ajuda especializada, que ele vai realmente analisar o que você tem a reivindicar. Muito obrigada, doutora. Informando, gostei dessa gravação de hoje.
porque vai ser muito bom. Então, se você tem um menor que demorou aí para ir buscar, procura um advogado, que ele vai te ajudar, né, doutora? Até Isso caiu aí. minha pasta, né? Emocionou. Até a próxima. Quiz da Previdência.